Era uma daquelas tardes de terça-feira onde a chuva parece não querer dar trégua, sabe? Aquele tipo de chuva fina, insistente, que embaça tudo e deixa o mundo lá fora parecendo uma pintura borrada. Eu estava dentro do meu carro, parado do outro lado da rua, observando a fachada de um restaurante italiano que a gente costumava ir no começo do namoro. O motor estava desligado, mas o meu coração, esse estava acelerado como se eu tivesse acabado de correr uma maratona. As mãos suavam frio no volante, e cada gota que batia no teto do carro parecia um martelo na minha cabeça. Eu não devia estar ali. Eu sabia que não devia, mas a dúvida é um veneno, e eu já tinha bebido a dose inteira. Através do vidro molhado, eu conseguia ver a silhueta dela. A Mariana, minha esposa há 10 anos. A mulher com quem dividi cada sonho, cada conta paga, cada silêncio confortável no sofá de domingo. Mas a mulher que estava sentada naquela mesa, perto da janela, não parecia a minha Mariana. Ela estava radiante, vestida com aquela blusa de seda azul que eu dei de aniversário e que ela disse que só usaria em ocasiões especiais. E então, o meu mundo parou. Um homem se aproximou da mesa. Não era ninguém que eu conhecesse. Jovem, bem vestido, postura confiante. Ele não apenas sentou na frente dela. Ele segurou a mão dela. E ela não recuou. Pelo contrário, Mariana se inclinou para a frente, como se quisesse absorver cada palavra que ele dizia. E aí veio o golpe final. Ela sorriu. Não foi um sorriso educado, de quem encontra um conhecido. Foi aquele sorriso. O sorriso que ela costumava me dar quando a gente planejava o futuro. Um sorriso de intimidade, de cumplicidade, de quem tem um segredo delicioso partilhado apenas a dois. Eu senti um gosto amargo na boca, uma mistura de bilis e arrependimento. O instinto nunca falha, não é o que dizem? Eu queria estar errado. Deus sabe como eu queria estar louco, paranoico, qualquer coisa, menos estar certo. Minha mão foi para a maçaneta da porta. O impulso de sair daquele carro, entrar lá, virar aquela mesa e gritar para o mundo inteiro ouvir a minha dor foi quase incontrolável. Eu já conseguia visualizar a cena, os pratos quebrando, o silêncio constrangedor do restaurante, o olhar de choque dela. Mas eu travei. Minha mão fraquejou. O que adiantaria? O que eu ganharia com o escândalo, além de confirmar que eu era o marido patético que precisava vigiar a esposa? A dor no peito se transformou em um peso morto, uma exaustão profunda. Eu não tinha forças para brigar. Se ela estava feliz daquele jeito, sorrindo daquele jeito para outro homem, então, acabou. Simples assim. 10 anos jogados no lixo em uma tarde chuvosa de terça-feira. Girei a chave na ignição. O motor roncou, um som que parecia alto demais dentro daquele carro silencioso. Engatei a ré, pronto para sumir, pronto para nunca mais olhar para trás. Eu ia para casa, faria as malas, deixaria a chave em cima da mesa e desapareceria antes que ela voltasse. Era o plano do covarde, talvez, mas era a única coisa que eu conseguia pensar em fazer para preservar o pouco de dignidade que me restava. Foi quando meu celular vibrou no painel. Uma vez, 2 vezes. A luz da tela iluminou o interior escuro do carro. Uma mensagem. O nome dela brilhando ali, Mariana. Eu encarei o telefone como se fosse uma bomba. Por que ela estaria me mandando mensagem agora? Será que ela me viu? Olhei para o restaurante. Ela não estava mais sentada. Ela estava de pé, perto da janela, com o celular no ouvido e a mão no vidro, olhando diretamente para o meu carro. Nossos olhares se cruzaram através da chuva e da distância. E o que eu vi no rosto dela não foi culpa, não foi medo. Ela acenou. Um aceno frenético, urgente. E mesmo com os vidros fechados, mesmo com o barulho da chuva, eu poderia jurar que vi os lábios dela gritarem meu nome. Lucas! Eu congelei. O pé no freio tremeu. Por que diabos ela me chamaria se estava com um amante? Que tipo de jogo cruel era aquele? Será que ela queria me apresentar? Queria esfregar na minha cara? Ou será que eu tinha entendido tudo errado? Não, impossível. Eu vi as mãos dadas. Eu vi o sorriso. Eu não sou cego. Mas aquele aceno, havia algo no desespero daquele gesto que me fez desligar o carro novamente. Eu precisava saber. Eu não podia ir embora com aquela dúvida corroendo minhas entranhas. Eu precisava ouvir a mentira olhando nos olhos dela. Se você já sentiu aquele frio na barriga de quem sabe que está prestes a descobrir algo que vai mudar sua vida para sempre, fica comigo. Porque o que eu estava prestes a descobrir naquela mesa não era uma simples traição, era algo muito maior. Algo que estava escondido nas sombras do nosso casamento há 2 décadas, esperando o momento certo para explodir. Eu respirei fundo,
tentando acalmar as batidas do meu coração que pareciam querer rasgar meu peito. Calma, Lucas, calma, eu repetia para mim mesmo, como um mantra que não funcionava. Abri a porta do carro e o cheiro de chuva misturado com asfalto molhado invadiu minhas narinas. Aquele cheiro sempre me trazia paz, mas hoje, ele tinha cheiro de fim. Caminhei até a entrada do restaurante, sentindo a chuva molhar minha camisa, mas eu nem ligava. Eu estava dormente. Entrei. O sino da porta tocou, anunciando minha chegada, e o calor do ambiente contrastou violentamente com o frio que eu sentia por dentro. Meus olhos buscaram a mesa da janela imediatamente. Ela estava lá. E ele também. Mas agora, de perto, a cena era diferente. Mariana não estava mais sorrindo. Ela estava pálida. As mãos dela tremiam levemente sobre a toalha de mesa branca. O rapaz, o tal outro, olhou para mim. E foi aí que a primeira peça daquele quebra-cabeça bizarro não se encaixou. O olhar dele não era de desafio. Não havia arrogância, nem deboche. Havia curiosidade, respeito, medo. Eu parei ao lado da mesa, a água pingando do meu cabelo, me sentindo um intruso na minha própria vida. O silêncio entre nós três durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Eu olhei para Mariana, esperando a confissão, esperando o Lucas, me desculpe, esperando-la acabou. Mas ela se levantou devagar, os olhos marejados, e disse algo que fez o chão desaparecer sob os meus pés. A voz dela estava embargada, frágil, como eu nunca tinha ouvido antes. Lucas, eu achei que você tinha ido embora. Eu não sabia como te contar. Me contar o quê, Mariana? Minha voz saiu rouca, quase um sussurro agressivo. Que você cansou, que encontrou alguém melhor. Não precisa explicar. A cena fala por si só. Eu fiz menção de virar as costas, mas ela segurou meu braço. O toque dela queimou minha pele. Não, não é nada disso. Por favor, senta. Você precisa ouvir. Ouvir o quê? As desculpas? Não, a verdade. Ela respirou fundo, limpando uma lágrima que escapou. Lucas, esse segredo, ele não é de agora. Ele é de muito antes de você. De muito antes de nós. Eu olhei para o rapaz novamente. Ele permanecia em silêncio, observando a cena com uma tensão palpável. Quem era ele? Um ex-namorado que ressurgiu das cinzas? Um filho perdido? Um chantagista? Mil teorias passaram pela minha cabeça em milésimos de segundo, mas nenhuma delas chegaria perto da realidade. Sentei na cadeira vazia, sentindo-me um réu aguardando a sentença, ou talvez a vítima aguardando o golpe final. Fala, Mariana. O que está acontecendo? Quem é ele? Ela olhou para o rapaz, buscando coragem, e depois fixou os olhos nos meus. Aqueles olhos castanhos que eu amava tanto, agora pareciam poços profundos de um mistério que eu desconhecia completamente. Lucas, você acha que me conhece. Você acha que sabe tudo sobre a minha vida, sobre quem eu sou. Mas existe uma parte da minha história que eu tranquei em uma caixa e joguei a chave fora há 20 anos. Uma parte que eu jurei levar para o túmulo. O tom de voz dela me assustou. Não era tom de quem traiu. Era tom de quem sobreviveu. De repente, a raiva começou a dar lugar a uma confusão gelada. O que poderia ser tão grave? Um crime? Uma dívida impagável? Tudo começou a ficar estranho há uns 3 meses, não foi? Ela continuou, adivinhando meus pensamentos. Você percebeu. Eu vi você me olhando desconfiado quando meu celular tocava. Eu vi você checando a hora quando eu chegava atrasada do tal Pilates. Eu assenti, incapaz de falar. Eu não estava traindo você, Lucas. Não com outro homem. Eu estava traindo a nossa confiança para tentar consertar um erro do passado. Um erro que tem nome e sobrenome. Ela fez um gesto para o rapaz. Esse é o motivo das minhas saídas. Esse é o motivo das mensagens apagadas. Eu olhei para ele. Ele estendeu a mão sobre a mesa, hesitante. Havia um envelope pardo grosso entre eles. Fotos? Documentos? Lucas, disse o rapaz, com uma voz grave e calma. Eu não queria causar problemas no seu casamento. Eu só queria respostas. Minha cabeça girava. Respostas? De quê? Para entender o que aconteceu naquela mesa, eu preciso voltar um pouco. Preciso te contar como a gente chegou até aqui. Porque para você entender o tamanho do choque que eu levei, você precisa sentir o que eu senti nas semanas anteriores. Você precisa ver as pistas que eu ignorei, os sinais que estavam na minha cara o tempo todo e eu, cego de amor ou de comodismo, preferi não ver. Tudo parecia perfeito. Nossa vida era aquele comercial de margarina que todo mundo inveja. Mas, sabe, dizem que quando a esmola é demais, o santo desconfia.
E a minha esmola começou a ficar estranha numa quinta-feira qualquer, 3 meses atrás. Foi o dia em que o celular dela tocou no meio do jantar, e pela primeira vez em 10 anos, ela não atendeu na mesa. Ela levantou, foi para a varanda e fechou a porta de vidro. Eu continuei comendo, fingindo que não estava prestando atenção. Mas eu estava. Ah, como eu estava! Eu vi a silhueta dela gesticulando, andando de um lado para o outro. Ela parecia nervosa. Quando voltou, o sorriso estava torto. Era só engano, ela disse. Mas os olhos dela diziam outra coisa. Os olhos dela gritavam medo. A desculpa dela foi fraca. Disse que era engano, telemarketing, qualquer coisa banal. Mas eu conhecia aquele olhar. Era o mesmo olhar de quando ela quebrou meu boneco de coleção favorito sem querer e tentou esconder os cacos debaixo do tapete. Só que, dessa vez, o que ela estava escondendo não era um objeto quebrado. Era nossa confiança. E eu, em vez de perguntar, em vez de dizer Mariana, o que está acontecendo, escolhi o silêncio. O maldito silêncio que apodrece qualquer relação. Fiquei remoendo aquilo a noite toda, virando de um lado para o outro na cama, enquanto ela dormia, ou fingia dormir, ao meu lado, de costas para mim. Na semana seguinte, o padrão começou a se repetir. Toda quinta-feira à tarde, ela tinha um compromisso novo. Primeiro foi o Pilates. Depois, uma reunião extra no trabalho. Na terceira semana, foi visitar uma amiga que eu nem sabia que existia, uma tal de Carla que, curiosamente, nunca aparecia nas nossas conversas antes. Eu comecei a notar os detalhes. Ela saía mais arrumada do que o normal para uma aula de ginástica. O perfume era mais intenso. E quando voltava, havia uma euforia estranha, uma energia nervosa que ela tentava disfarçar com conversas banais sobre o tempo ou sobre o que teríamos para o jantar. Mas o pior não eram as saídas. O pior eram os sinais invisíveis dentro de casa. Sabe quando você sente que a pessoa está fisicamente ali, mas a mente dela está a quilômetros de distância? Era isso. Eu falava com ela, e ela demorava um segundo a mais para responder. Eu tocava nela, e o corpo dela ficava rígido, como se meu toque fosse incômodo ou, pior, errado. O celular virou uma extensão do braço dela. Levava para o banheiro, para a cozinha, dormia com ele debaixo do travesseiro. A senha, que antes eu sabia, era a data do nosso casamento, foi mudada. Quando perguntei, ela disse que foi uma exigência de segurança do banco. Mentira. Eu sabia que era mentira. A dúvida começou a me consumir como um câncer. Eu me tornei aquele cara que eu sempre jurei que nunca seria, um marido detetive. Comecei a checar o histórico do computador, que estava sempre limpo. Tentei ouvir as conversas dela quando ela achava que eu estava no banho. E, finalmente, o fundo do poço da minha dignidade, eu comecei a revirar a bolsa dela enquanto ela tomava banho. Foi assim que encontrei o recibo. Um pedaço de papel amassado no fundo da bolsa, quase esquecido entre batons e chaves. Era um recibo de estacionamento. Data: quinta-feira passada. Horário: 15h30. Local: um shopping center no bairro nobre da cidade, do outro lado de onde moramos e longe de onde ela trabalha. O que ela estava fazendo lá em plena tarde de quinta-feira? Não tem estúdio de pilates naquele shopping. A amiga Carla mora na zona sul, não na zona norte. Aquele papelzinho amassado queimou na minha mão como brasa. Era prova física de que ela estava mentindo sobre onde estava. Não provava com quem, mas provava onde e o quando. E isso já era suficiente para transformar minha suspeita em certeza. Eu guardei o recibo de volta, exatamente como estava, e tomei uma decisão. Na próxima quinta-feira, eu não ficaria em casa imaginando. Eu veria com meus próprios olhos. E foi assim que eu acabei dentro daquele carro, na chuva, vendo minha esposa sorrir para outro homem. Agora, voltando para a mesa do restaurante. Aquele recibo, aquelas quintas-feiras, o perfume, a senha do celular, tudo isso estava girando na minha cabeça enquanto Mariana tentava me explicar que aquele rapaz, aquele estranho de 20 e poucos anos, era a causa de tudo. Lucas, olha para ele, ela pediu, a voz trêmula. Olha direito. Eu olhei, e pela primeira vez, olhei sem a lente do ciúme. Olhei buscando traços, buscando semelhanças. E então eu vi o formato do nariz, a maneira como ele franzia a testa quando estava nervoso. Eram os mesmos traços dela. Eram os traços que eu imaginava que nossos filhos teriam, se tivéssemos tido algum. O choque foi tão grande que eu senti uma tontura física. Minha mão instintivamente agarrou a beira da mesa para não cair da cadeira. Davi, ela disse o nome dele como se fosse uma oração. Ele é meu filho, Lucas. Meu filho. O rapaz, Davi, pigarreou,
visivelmente desconfortável com a minha reação estupefata. Eu nasci em 2003, ele disse, a voz calma contrastando com o caos dentro de mim. Minha mãe, a Mariana, ela tinha 16 anos. Mariana abaixou a cabeça, as lágrimas caindo silenciosamente sobre a toalha de mesa. Meus pais, seus sogros, Lucas, eles não aceitaram. Era uma cidade pequena, uma família conservadora demais. A vergonha de ter uma filha grávida na adolescência era inaceitável para eles. Eles me mandaram para uma fazenda de parentes distantes para esconder a gravidez. E assim que o Davi nasceu, eles o tiraram de mim. Literalmente. Eu nem pude segurá-lo direito. Disseram que era para o meu bem, que eu teria uma vida, que eu esqueceria. Ela levantou a cabeça, e a dor nos olhos dela era tão crua que eu me senti um monstro por ter pensado que aquilo era uma traição amorosa. Eles o deram para adoção. Uma adoção fechada. Sem registros, sem contato. Eu fui obrigada a voltar para a escola, a seguir minha vida como se nada tivesse acontecido. Como se eu não tivesse deixado um pedaço da minha alma naquele hospital. Eu cresci com esse buraco no peito, Lucas. Eu me casei com você amando você, sim, mas sempre com medo de que, se você soubesse, me olharia diferente. Que pensaria que eu fui uma mãe desnaturada que abandonou o filho. Eu tentei falar, mas minha voz falhou. Eu, que sempre me orgulhei de ser o protetor dela, o parceiro, não sabia de nada. Eu dormia ao lado de uma mulher que carregava um luto secreto todas as noites. E como? Como vocês se encontraram? Perguntei, finalmente, olhando de um para o outro. Foi o Davi, ela disse, um sorriso orgulhoso e triste aparecendo. Ele nunca desistiu. Davi tomou a palavra. Meus pais adotivos sempre foram maravilhosos. Nunca esconderam que eu era adotado. Mas eu sempre tive essa curiosidade, essa necessidade de saber de onde eu vim. Por que fui entregue? Será que eu não fui amado? Quando fiz 18 anos, comecei a investigar. Levei anos. Contratei detetives, revirei cartórios. Até que, há 3 meses, encontrei uma pista que levava ao nome de solteira da sua esposa. Consegui o telefone dela. Aquele telefonema, sussurrei. O telefonema no jantar. Sim, Mariana confirmou. Quando atendi ouvi a voz dele dizendo acho que você é minha mãe. Eu quase desmaiei. Eu não conseguia acreditar. O medo e a alegria brigaram dentro de mim. Eu desliguei na cara dele, Lucas, de pânico. Por isso eu disse que era engano. Mas ele mandou mensagem depois. E eu não consegui ignorar. Eu não podia ignorar. Ela pegou a mão de Davi sobre a mesa novamente. Dessa vez, eu não senti ciúmes. Senti admiração. Nós começamos a nos encontrar às quintas-feiras. Eram os únicos momentos que eu conseguia escapar sem levantar muitas suspeitas, ou pelo menos era o que eu achava. Eu queria ter certeza, Lucas. Queria conhecê-lo, saber quem ele era, antes de trazer essa bomba para dentro da nossa casa. Eu tinha medo da sua reação. Medo de que isso destruísse o que a gente tem. O segredo dela não era para me excluir. Era para me proteger, e para se proteger. Ela estava construindo uma ponte com o passado antes de me convidar para atravessá-la. E eu, na minha insegurança mesquinha, quase queimei a ponte inteira. E o envelope? Apontei para o pacote pardo na mesa. Davi abriu o envelope e tirou um maço de fotos. Eram fotos dele crescendo. Primeiro dia de aula, jogando bola, formatura, viagens em família. Eu trouxe para ela ver que eu fiquei bem, disse Davi. Que eu tive uma vida feliz. Que ela não precisava se culpar por eu ter sofrido, porque eu fui muito amado. Foi nesse momento que ela sorriu. O sorriso que eu vi do carro. Não era um sorriso de romance. Era um sorriso de redenção, de alívio absoluto. De uma mãe descobrindo que o maior erro da sua vida não resultou em tragédia, mas em um rapaz incrível que estava ali, sentado na frente dela, oferecendo perdão e amor. Eu me senti pequeno, minúsculo. Minha grande tragédia de ser traído era uma piada perto da jornada emocional que ela estava vivendo ali. Eu olhei para as fotos espalhadas na mesa. Um menino sorridente em uma bicicleta. Um adolescente com beca de formatura. E agora, o homem adulto na minha frente. Eu sou um idiota. Deixei escapar, cobrindo o rosto com as mãos. Eu achei que você tinha um amante. Eu segui você. Eu revirei sua bolsa. Eu ia te deixar hoje, Mariana. Eu estava com o carro ligado pronto para ir embora para sempre. O silêncio caiu sobre a mesa de novo. Mas agora não era tenso. Era pesado, carregado de verdades expostas. Mariana apertou minha mão, que estava sobre a mesa. O toque dela não era de raiva. Era de compreensão. Eu sei que parecia estranho.
Eu sei que errei em não te contar logo, mas o medo paralisa a gente, Lucas. Eu tive medo de perder você também. Ficamos em silêncio por um tempo, apenas ouvindo o som da chuva batendo na janela do restaurante. Era um daqueles silêncios que dizem mais do que 1000 palavras. Eu estava tentando processar tudo aquilo. A mulher que eu amava não era apenas a minha esposa. Ela era mãe de alguém. Ela tinha uma história inteira antes de mim, uma cicatriz profunda que eu nunca tinha visto, apesar de dormir ao lado dela todas as noites. Eu me sentia um intruso na dor deles, mas ao mesmo tempo, parte fundamental daquela cura. Davi tomou um gole de água, parecendo buscar as palavras certas. Ele olhou para mim com uma sinceridade desarmante. Lucas, eu sei que isso tudo é muito estranho para você. Eu não queria causar confusão. Na verdade, eu vim preparado para ser rejeitado. Minha mãe biológica poderia ter me mandado embora, dito que não queria contato. Mas ela não fez isso. Ela me abraçou. E isso vale mais do que qualquer resposta que eu estivesse procurando. Você não causou confusão nenhuma, garoto, respondi, e pela primeira vez, sorri. Um sorriso cansado, mas verdadeiro. Você só trouxe à tona algo que precisava ser dito. Mariana apertou minha mão com mais força. Eu queria te contar, Lucas. Juro que queria. Mas como eu te explicaria que estava me encontrando com um homem mais jovem, escondido? E se eu te contasse a verdade logo de cara, eu tinha medo de que você pensasse que eu estava inventando uma história absurda para encobrir uma traição. Parece enredo de novela, eu sei. Parece mesmo, concordei, soltando uma risada nervosa. Se me contassem, eu não acreditaria. A garçonete se aproximou da mesa com cautela, trazendo mais café. Ela olhou para nós três, provavelmente tentando decifrar a dinâmica daquela mesa. Marido, esposa e amante? Filho? Irmão mais novo? A confusão dela era um reflexo da minha própria confusão até 5 minutos atrás. Quando ela se afastou, Mariana tirou mais um peso das costas. E tem mais uma coisa, Lucas. O motivo das minhas saídas nas quintas-feiras não era só para ver o Davi. Eu franzi a testa. Como assim? Eu estava ajudando ele a resolver uma questão burocrática. Os documentos da adoção. Havia algumas inconsistências, coisas que os meus pais fizeram na época para apagar o rastro. Nós fomos em cartórios, advogados. Eu queria garantir que ele tivesse o direito de saber a própria história legalmente, se quisesse. Davi assentiu. Ela foi incansável. Enfrentou burocracias que eu nem sabia que existiam. Foi nessas idas e vindas que a gente conversou, que a gente se conheceu de verdade. Eu olhei para Mariana com outros olhos. Não via mais a esposa que escondia o celular. Via uma leoa. Uma mulher que foi ferida no passado, teve seu filho arrancado dos braços, e agora estava lutando com unhas e dentes para reparar, mesmo que tardiamente, aquele erro. A admiração que senti por ela naquele momento foi avassaladora. Por que não me pediu ajuda? Perguntei, suavemente. Eu sou advogado, Mariana. Eu poderia ter facilitado tudo isso. Ela baixou os olhos. Vergonha, Lucas. Vergonha pura e simples. Eu tinha vergonha de te mostrar a menina assustada e grávida que eu fui aos 16 anos. Eu queria que você visse apenas a mulher forte e independente que eu me tornei. Eu levei a mão ao rosto dela, levantando o queixo dela para que ela me olhasse. A mulher forte e independente que você se tornou é resultado daquela menina assustada. Você sobreviveu, Mariana. E isso te faz ainda mais incrível aos meus olhos. Davi sorriu, visivelmente emocionado com a nossa interação. Eu acho que vou deixar vocês conversarem um pouco a sós, disse ele, fazendo menção de se levantar. Não, Mariana e eu dissemos ao mesmo tempo. Fica, eu insisti. Se você faz parte da vida dela, agora faz parte da minha também. Eu quero te conhecer, Davi, de verdade. Quero saber quem é o rapaz que fez minha esposa sorrir daquele jeito no meio de uma tempestade. Davi relaxou na cadeira, e começamos a conversar. Não sobre o passado doloroso, mas sobre o presente. Descobri que ele estudava engenharia, que adorava futebol, para minha sorte, torcia para o mesmo time que eu, e que tinha um senso de humor muito parecido com o da Mariana. As horas passaram voando. A chuva lá fora diminuiu, transformando-se em uma garoa fina, e a tensão na mesa se dissipou completamente, dando lugar a uma conexão genuína e inesperada. Mas nem tudo são flores, não é? A vida real não é um filme da Disney onde tudo se resolve com um abraço. Havia questões práticas. Como explicaríamos isso para a família? Para os meus pais? Para os pais dela, que causaram tudo isso? E, principalmente, como ficaria nossa rotina a partir de agora?
Meus pais não sabem que eu o encontrei, disse Mariana, o rosto escurecendo novamente. Se eles souberem, vai ser uma guerra. Eles vão negar tudo, vão dizer que é mentira, que é um golpe. Deixa eles falarem, eu disse, sentindo uma raiva protetora subir pelo meu peito. Eles perderam o direito de opinar sobre a sua vida no momento em que tiraram seu filho de você. Nós vamos enfrentar isso juntos. Eu, você e o Davi. A frase "nós vamos enfrentar isso juntos" pairou no ar. Foi ali que eu percebi que meu casamento não tinha acabado naquela tarde. Ele tinha renascido. Tinha ganhado uma nova camada, mais profunda, mais complexa e infinitamente mais forte. A confiança, que eu achava que era um copo de cristal frágil, se revelou ser feita de aço. Ela aguentou o peso do segredo, o peso da dúvida, e não quebrou. Ela se transformou. Quando finalmente saímos do restaurante, a noite já tinha caído. A cidade estava molhada e brilhante com as luzes dos carros e dos prédios. Davi se despediu de nós com um abraço tímido em Mariana e um aperto de mão firme em mim. Obrigado, Lucas, ele disse, por entender. Obrigado você, Davi, respondi, por trazer a verdade. Entramos no carro. O mesmo carro onde, horas antes, eu estava decidido a fugir e nunca mais voltar. Agora, o silêncio lá dentro era confortável. Mariana encostou a cabeça no meu ombro enquanto eu dirigia. Você me perdoa? Ela perguntou, a voz pequena. Pelo quê? Por ter um passado? Por proteger alguém que você ama? Não tem nada para perdoar, Mariana. Só tem coisa para agradecer. Mas, fiz uma pausa dramática, olhando para ela de soslaio. Da próxima vez que você tiver um amante secreto, por favor, me avisa antes. Meu coração não aguenta mais esse tipo de cardio. Ela riu. Uma risada alta, solta, que preencheu o carro e lavou o resto da tensão que ainda podia existir. Chegamos em casa. A nossa casa. Mas ela parecia diferente. Parecia maior, mais acolhedora. Talvez porque agora não havia mais fantasmas escondidos nos armários. Tudo estava às claras. Entramos, e a primeira coisa que fiz foi tirar o paletó molhado e me jogar no sofá. Mariana sentou ao meu lado e, pela primeira vez em meses, não havia o celular entre nós. Não havia a TV ligada para preencher o vazio. Havia apenas nós dois. O que vamos fazer agora? Ela perguntou, brincando com a aliança no meu dedo. Agora? Agora vamos pedir uma pizza, porque eu estou morrendo de fome e toda essa emoção abriu meu apetite. E depois a gente pensa em como contar para o mundo que a nossa família acabou de crescer. Parecia o final perfeito, não é? O casal se entende, o filho perdido é encontrado, o amor vence. Mas, como eu disse, a vida adora pregar peças, e a maior peça de todas ainda estava por vir. Porque a verdade, meus amigos, é como a água, ela sempre encontra um caminho para passar, não importa o quão bem você tente represá-la. E às vezes, quando a represa rompe, ela não vem apenas como um alívio, ela vem como uma enxurrada. No dia seguinte, acordei sentindo uma leveza que não sentia há meses. Mariana já tinha levantado e eu podia ouvir o barulho dela na cozinha, cantarolando. Sorri para o teto. Estava tudo bem. Finalmente, estava tudo bem. Levantei, tomei um banho demorado, e fui para a cozinha. Ela estava fazendo panquecas. O cheiro de café fresco inundava o ambiente. Bom dia, meu amor, ela disse, me dando um beijo que tinha gosto de recomeço. Bom dia. Panquecas? Estamos comemorando? Estamos comemorando a verdade, ela piscou. Tomamos café rindo, fazendo planos para o fim de semana. Pensamos em convidar o Davi para um churrasco, para ele conhecer a casa, se sentir parte da rotina. Tudo parecia encaminhado. Mas então, a campainha tocou. Era cedo. 9 da manhã de uma sexta-feira. Quem seria? Você está esperando alguém? Perguntei. Não, deve ser o carteiro ou alguma entrega errada. Levantei e fui até a porta. Olhei pelo olho mágico, e o meu sangue gelou. Não era o carteiro. Não era uma entrega. Do outro lado da porta, com uma expressão que misturava fúria e autoridade, estava o meu sogro, o pai da Mariana. O homem que, segundo ela, tinha arrancado o filho dos braços dela 20 anos atrás. E ele não estava sozinho. Ao lado dele, estava um homem que eu conhecia muito bem. Um homem que eu não via há anos, mas que eu reconheceria em qualquer lugar. O pai adotivo do Davi. Abri a porta devagar, sentindo o clima pesar instantaneamente. Seu Alberto, o que o senhor está fazendo aqui a essa hora? Ele não me respondeu. Ele passou por mim como um trator, entrando na sala e olhando diretamente para Mariana, que tinha acabado de sair da cozinha com um prato de panquecas na mão.
O prato caiu no chão, estilhaçando-se em 1000 pedaços. Pai? A voz dela saiu num fio. Não me chame de pai, ele rosnou. Você acha que eu não sei, Mariana? Você acha que pode desenterrar o passado sem que eu fique sabendo? O prato se espatifou no chão com um estrondo que pareceu um tiro dentro daquela sala silenciosa. Cacos de porcelana branca voaram para todos os lados, misturando-se com as panquecas que Mariana tinha acabado de fazer com tanto carinho. Mas ninguém olhou para o chão. Todos os olhares estavam cravados no homem parado na nossa porta. Meu sogro, seu Alberto. Um homem que eu sempre respeitei, mas que naquele momento parecia um gigante feito de raiva e condenação. Mariana deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco físico. Pai, como você? Ela tentou falar, mas a voz morreu na garganta. Como eu soube? Ele cortou, entrando de vez na sala sem pedir licença. Você acha que eu sou estúpido, Mariana? Acha que eu não tenho contatos? O advogado do cartório é meu amigo há 30 anos. Quando você começou a mexer nos papéis daquela época, ele me ligou na hora. Eu vi a cor sumir do rosto dela. Todo o esforço para manter o segredo, toda a cautela das quintas-feiras, tinha sido em vão por causa de uma camaradagem antiga. Senti meu sangue ferver. Dei um passo à frente, me colocando entre ele e minha esposa. Alberto, eu vou pedir para o senhor baixar o tom, disse, firme. O senhor está na minha casa. Ele me olhou com desdém, mas o foco dele não era eu. Era o homem ao lado dele, o pai adotivo do Davi, Ricardo. Ricardo parecia constrangido, quase encolhido, como se quisesse estar em qualquer lugar menos ali. E você trouxe ele para quê? Apontei para Ricardo. Para fazer plateia? Eu trouxe o Ricardo porque ele tem tanto a perder quanto eu, Alberto retrucou. Se essa história vazar, se esse menino resolver aparecer exigindo direitos ou fazendo escândalo, vai destruir a reputação da nossa família e a paz da família dele. Foi aí que eu percebi. Não era sobre o Davi. Nunca foi sobre o bem-estar da criança. Era sobre reputação. Era sobre o que os vizinhos iriam pensar 30 anos atrás e o que iriam pensar agora. O egoísmo daquele homem era tão palpável que dava vontade de vomitar. O menino tem nome, disse uma voz vinda do corredor. Nós 4 nos viramos. Davi estava parado ali. Ele tinha chegado cedo para o tal churrasco que tínhamos planejado. Estava de camiseta e jeans, segurando uma sacola com refrigerantes. Ele ouviu tudo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Alberto olhou para o neto que ele descartou como lixo 2 décadas atrás. Ricardo olhou para o filho que ele criou, mas cuja origem ele ajudou a esconder. E Davi? Davi olhou para os dois com uma dignidade que nenhum daqueles homens mais velhos jamais teria. Você deve ser o meu avô, disse Davi, calmamente, colocando a sacola no chão. O homem que decidiu que eu não servia para a sua filha. Alberto bufou, tentando manter a postura autoritária, mas eu vi o tremor na mão dele. Enfrentar o fantasma é fácil quando ele é uma memória, é difícil quando ele tem 1,80 m e está parado na sua sala de estar. Você não tem ideia do que está falando, garoto. Nós fizemos o que era melhor para todos. Você teve uma vida boa, não teve? O Ricardo te deu tudo. Educação, conforto. Se tivesse ficado com a Mariana, seria um bastardo sem pai numa cidade que não perdoa. Não fala assim dela, gritei, perdendo a paciência. A única coisa que a cidade não perdoa é gente hipócrita como você. Lucas, não. Mariana colocou a mão no meu peito. Ela estava tremendo, mas não estava mais recuando. Ela passou por mim e ficou frente a frente com o pai. Você não fez o melhor para mim, pai. Você fez o melhor para o seu orgulho. Você me roubou 20 anos. 20 anos de ver meu filho crescer, de ouvir a voz dele, de saber se ele estava bem. E agora você entra na minha casa, no meu santuário, para tentar me calar de novo? Ricardo, o pai adotivo, finalmente falou. A voz dele era baixa, quase inaudível. Davi, filho, vamos embora. Não precisamos disso. Davi olhou para o pai que o criou. Havia amor ali, dava para ver. Mas havia também uma decepção profunda. Pai, eu amo o senhor. O senhor sabe disso. Mas o senhor sabia. Sabia quem era minha mãe esse tempo todo. Sabia que ela morava na cidade vizinha. E nunca me disse. Eu prometi, Ricardo gaguejou. Prometi ao Alberto que seria segredo absoluto. Era a condição da adoção. A condição era uma mentira. Davi explodiu pela primeira vez. Vocês negociaram a minha vida como se fosse um carro usado. A tensão na sala era elétrica. Parecia que o ar ia pegar fogo a qualquer momento. E então, Alberto fez o impensável. Ele riu. Uma risada seca, cruel.
Dramas. Vocês jovens adoram dramas. Escuta aqui, Mariana. E você também, Lucas, já que resolveu apoiar essa loucura. Se vocês insistirem nessa reaproximação, se insistirem em trazer esse passado à tona, eu corto relações. Dizer do você. E garanto que a sociedade inteira vai saber que o Lucas é corno de um passado mal resolvido. Sai da minha casa, eu disse. Não gritei. Falei baixo, com uma frieza que eu não sabia que tinha. Sai da minha casa agora, Alberto. Ele me olhou, chocado. Nunca ninguém tinha falado assim com o Dr. Alberto. Você está me expulsando? Estou. E leve sua reputação com você. Aqui dentro, a gente preza pela verdade. Se isso te ofende, o problema é seu. Alberto olhou para Mariana, esperando que ela intercedesse, esperando que a filha obediente de sempre pedisse desculpas e baixasse a cabeça. Mas Mariana ergueu o queixo. Você ouviu meu marido, pai. Vai embora. Aquele momento, aquela troca de olhares entre pai e filha foi o corte final do cordão umbilical tóxico que aprendia ele. Alberto ficou vermelho, roxo, e sem dizer mais uma palavra, virou as costas e saiu batendo a porta. Ricardo ficou parado por um segundo, olhou para Davi com um pedido mudo de desculpas, e saiu atrás dele. Ficamos nós três. O som da porta batendo ainda ecoava. Olhei para o chão, para os cacos de prato e as panquecas esmagadas. Uma bagunça, exatamente como a nossa vida naquele momento. Mas, estranhamente, eu nunca me senti tão limpo. Mariana começou a chorar. Não um choro contido do restaurante, mas um choro soluçante, de quem segurou um dique por tempo demais. Eu a abracei. Davi se aproximou e a abraçou também. Ficamos ali, um amontoado de braços e lágrimas no meio da sala, pisando em cacos de porcelana. Me desculpe por estragar o café da manhã, Davi disse, tentando quebrar o clima com uma piada ruim. Nós rimos. Foi um riso aguado, misturado com um choro, mas foi real. Acho que a gente vai ter que pular as panquecas e ir direto para o churrasco, respondi. Limpamos a bagunça juntos. Varrer os cacos foi terapêutico. Era como se estivéssemos varrendo os restos daquele controle velho e mofado que o Alberto exercia sobre a nossa família. Quando terminamos, sentamos no sofá. Estávamos exaustos emocionalmente. Ele vai cumprir a promessa, disse Mariana. Ele vai nos deserdar. Vai falar mal da gente para todo mundo. Que fale, eu segurei a mão dela. Deixe ele ficar com o dinheiro e o orgulho dele. Nós ficamos com o Davi. Acho que saímos no lucro. Davi sorriu, mas o olhar dele estava distante. Eu não quero que vocês percam a família por minha causa. Você é a família, Davi, Mariana disse, firme. O resto são parentes. Parecia que a tempestade tinha passado. O vilão tinha sido derrotado e expulso. Mas a vida, meus amigos, a vida tem um senso de humor sádico. Porque quando você acha que o pior já passou, é aí que ela te dá uma rasteira. A tarde de churrasco foi ótima, na medida do possível. Tentamos não falar sobre a visita matinal. Bebemos, comemos, rimos de histórias antigas. Davi contou sobre a faculdade, sobre uma namorada que tinha terminado com ele recentemente. Eu contei sobre meus casos mais bizarros no escritório de advocacia. Por algumas horas, éramos apenas uma família normal se conhecendo. Mas quando a noite caiu e Davi foi embora, prometendo voltar no domingo, o silêncio da casa mudou. Não era mais aquele silêncio confortável da noite anterior. Era um silêncio pesado, de expectativa. Sabíamos que o Alberto não ia deixar barato. Ele era um homem vingativo. E eu estava certo. Na segunda-feira de manhã, cheguei ao escritório e fui chamado imediatamente na sala do sócio sênior. O clima estava estranho. As secretárias não me deram bom dia. O sócio, que sempre foi meu amigo, nem me olhou nos olhos. Lucas, temos um problema, ele disse, empurrando um envelope para mim. O que houve? Um cliente muito importante ligou hoje cedo. Ameaçou tirar todas as contas do escritório se você continuasse na equipe. Disse que não confia em advogados sem moral ilibada. Eu abri o envelope. Não era uma carta de demissão formal, mas era um aviso prévio disfarçado. Licença remunerada por tempo indeterminado. O cliente importante? Claro, um dos maiores empresários da região. E melhor amigo de golfe do meu sogro. Alberto não estava brincando. Ele tinha começado a guerra. E o primeiro alvo não foi a Mariana. Fui eu. Ele sabia onde bater. Sabia que eu amava meu trabalho, que eu tinha construído minha carreira do zero. Saí do escritório com a caixa de pertences na mão, sentindo o sol da manhã queimar meu rosto. Eu estava desempregado. Por ter apoiado minha esposa. Por ter aceitado um filho. A ironia era amarga. Peguei o celular para ligar para Mariana, mas hesitei.
Como eu ia contar isso para ela? Ela já estava fragilizada, se sentindo culpada por tudo. Se eu dissesse que o pai dela destruiu minha carreira, ela desmoronaria. Entrei no carro e dirigi sem rumo. Parei em uma praça e fiquei olhando as crianças brincarem. O que eu fiz? Pensei. Será que valeu a pena? A dúvida, aquela velha inimiga, tentou voltar. Se eu tivesse ido embora naquele dia da chuva, se tivesse simplesmente fugido, eu ainda teria meu emprego. Eu estaria sozinho, triste, mas empregado e com a reputação intacta. Mas aí eu lembrei do sorriso dela. Lembrei do abraço triplo na sala cheia de cacos. Sim, valeu a pena. Mas eu precisava de um plano. Eu não podia deixar o Alberto ganhar. Foi quando meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Lucas? Aqui é o Ricardo, o pai do Davi. Eu gelei. O que ele queria agora? O que você quer, Ricardo? Veio terminar o serviço do Alberto? Não, a voz dele estava trêmula, sussurrada. Eu preciso falar com você. Escondido. O Alberto está planejando algo muito pior do que demissões. É sobre a guarda do Davi. Ou melhor, sobre a falsificação dela. Meu coração parou. Falsificação? Onde você está? Perguntei, ligando o carro. Me encontra no estacionamento do shopping antigo. E Lucas, vem sozinho. Se o Alberto sonhar que eu estou falando com você, ele acaba comigo também.